Olá, para quem nunca viu nenhum vídeo aqui do canal, meu nome é Eduardo Adnet, eu sou médico psiquiatra e nutrólogo. Hoje eu vou falar sobre um tipo de esquizofrenia que você já deve ter se deparado com pacientes portadores desse tipo de esquizofrenia e não sabia que esses pacientes, pelos motivos que eu já vou dizer, eram portadores desse tipo de esquizofrenia, que é a esquizofrenia catatônica, também chamada de flexibilidade séria esquizofrênica. É o CID-F20.2 da Classificação Internacional de Doenças. Portanto, é o tópico do vídeo de hoje. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, já vai dando o seu joinha, o seu like, se inscrevendo no canal, porque só vai ajudar a gente a ampliar esse projeto de levar saúde mental, muita informação que tem já, graças a Deus, aqui nesse canal, para muita gente, para o Brasil e para fora do país, como nos mostra já aqui a plataforma que o canal tem alcançado. Vamos falar então sobre o tópico de hoje, esquizofrenia catatônica, CID-F20.2 da CID, da Classificação Internacional de Doenças, é o que eu vou explicar e você já vai entender. A esquizofrenia catatônica, ela é considerada um dos tipos de esquizofrenia mais severos que há. E é uma esquizofrenia que muito dificilmente se confunde com outras, porque ela tem dois padrões básicos de comportamento. Ou seja, a doença leva a pessoa portadora da esquizofrenia catatônica a se portar das seguintes maneiras que eu vou buscar aqui descrever. A primeira maneira, por isso ela é chamada, a primeira maneira de se comportar, e por isso ela é chamada de flexibilidade séria, de cera, feito cera. Flexibilidade séria esquizofrênica é porque você provavelmente já viu, por exemplo, pessoas assim no meio das ruas. Assim, eu vou procurar demonstrar mais ou menos. Paradas, sem movimentação. Essas pessoas estão no meio das ruas porque elas não têm para onde ir. A esquizofrenia já roubou da mente delas a capacidade da recordação de onde elas vieram, das famílias. E essa esquizofrenia, ela tem também um estado chamado oniroide. O estado onírico é o estado de sonho. Como você pode ter, por exemplo, no devaneio excessivo, você pode ter pessoas que ficam conscientemente paradas, sonhando acordadas. Por isso chama onírico, estados oníricos. Nessas manifestações da esquizofrenia catatônica, você tem o chamado estado oniroide. Oniroide, esse oide aí, é porque ele é semelhante ao onírico. Parece que é um sonho, parece que a pessoa está sonhando, mas na realidade ela está tendo um tipo de delírio, muitas vezes mesclado com alucinações também, são sintomas psicóticos severos, e acredita-se que, em parte, seja por isso que elas fiquem tanto tempo na mesma posição. Elas estão dentro desse estado oniroide, como que sonhando, tendo alucinações e delírios oniroides, ou seja, vivenciando cenas muito vívidas na cabeça delas e que para elas parecem realidade, mas é difícil saber onde elas o que elas estão passando e onde a mente delas, a doença no caso, as está levando. Porque esses pacientes eles têm muito pobre interação com as pessoas, até mesmo com o médico. Também é caracterizada a esquizofrenia catatônica pela flexibilidade séria de cera. Porque muito comumente você fala com esses pacientes, vai até ali e volta, e eles vão automaticamente, vão e voltam, mas dá a perceber que a mente deles não está envolvida no que você está falando. Possivelmente estão no estado oniroide.
Outra coisa também muito característica desse tipo de esquizofrenia é quando, na flexibilidade séria, você levanta a mão, você levanta o braço e, numa pessoa que não tem esquizofrenia catatônica, a pessoa baixa o braço. Você levanta, a pessoa baixa. Você levanta, a pessoa baixa. Na esquizofrenia catatônica, você levanta e a pessoa permanece com o braço assim. Você vira o rosto dela com a sua mão, né, delicadamente, é óbvio, e ela permanece, pode permanecer assim, e ela não sai dessa posição. Por isso é chamado de flexibilidade séria, parece uma cera. E essa expressão, ou melhor, esta ausência de expressões faciais, o tempo inteiro. Portanto, como eu disse, acredita-se que elas estejam nesses estados oniroides uma boa ou uma grande parte ou a maior parte do tempo. É evidente que ao longo dos anos, é uma esquizofrenia, um tipo de esquizofrenia conhecida há muitos e muitos anos, descrita na literatura psicopatológica, que é o estudo das doenças mentais, por indivíduos eles próprios, esquizofrênicos catatônicos. Eles próprios descreviam o que estavam sentindo, embora nem todos sejam capazes de fazer isto, ou seja, de descrever o que estão passando. Infelizmente, esses pacientes, eles foram abandonados, a maioria deles, e viraram mendigos, estão na rua por causa da tal da reforma antimanicomial, que não é uma iniciativa do Brasil, ela vem lá de fora, e que onde pintou-se, né, para o público, na mídia, pintou-se que os hospitais psiquiátricos eram como mansões assombradas, depois aquela coisa de choque, dar choque. Quem argumentar que os hospitais psiquiátricos dão choque nas pessoas, pode ter certeza que não tem a menor ideia do que está falando, não sabe do que está dizendo, não sabe, não tem ideia do que está dizendo. Porque eletroconvulsoterapia não tem nada a ver com choque elétrico, e os hospitais psiquiátricos, onde eu já trabalhei, por exemplo, em sua maioria eram hospitais limpos, bem cuidados, hospitais limpinhos, hospitais onde eles eram bem acolhidos e bem tratados, os pacientes portadores de esquizofrenia e de outros transtornos mentais, mas infelizmente por uma iniciativa que veio do exterior, com objetivos um tanto quanto, eu diria, obscuros, não dá para entrar nesse assunto aqui, mas isso veio de fora, para uma diretriz que veio de fora para outros países. Já na década de 60 começou isso, e começaram então em massa a ser desativados hospitais psiquiátricos pelo Ocidente inteiro. Então, como consequência, você tira a sua própria conclusão, se isso é uma coisa justa. Esses pacientes que têm a mentalidade, às vezes, menos defensiva do que um menor, uma criancinha que não tem condição de se defender, são completamente frágeis, são deixados ao relento, para que outros os maltratem, né? Muitas vezes a pessoa não os colocou na rua para que sejam maltratados, mas eles são maltratados no meio da rua, são mendigos. O mendigo que não é doente é maltratado, que dirá o mendigo ou a mendiga que é doente mental, que é portador de esquizofrenia. Então, na catatonia, infelizmente, nessa condição severa, eles não têm para onde ir, são tomados, a mente é tomada por esses estados oniroides, por essa dificuldade de reação e de defesa também, não conseguem argumentar, ficam parados, como eu já 2 vezes aqui busquei mostrar como é o comportamento deles. Então acabaram no meio das ruas, e muitos deles não estão mais entre nós por razões mais do que óbvias. Então, infelizmente, é uma doença de tratamento difícil. Eles respondem muitas vezes mal aos antipsicóticos, mas obtém-se uma melhora. Há um progresso, alguns começam a falar com uma pobreza de linguagem muito grande, começam a se alimentar melhor por conta própria, começam a conseguir se vestir, mas a incapacitação é muito grande nesse tipo de esquizofrenia, na esquizofrenia catatônica. Eu vou repetir porque
começa a observar pelo meio da rua mendigos que estão nessa posição, parados, quietos, olhando, como que olhando um ponto no horizonte, ou para baixo, ou para cima. Muitas vezes estão como que sonhando, por isso chama de manifestação oniroide. Oniroide, esquizofrenia com manifestação sintomatológica psicótica oniroide. Quer dizer, parece que estão sonhando. E com essa flexibilidade séria ou catatonia esquizofrênica, que é uma paralisia, não é que eles estejam incapazes de se movimentar, mas a doença os leva a não se movimentar. Eles ficam, portanto, parados durante longos e longos períodos e tem essa obediência mecânica a vozes, né? Eles continuam naquele estado, levantam a mão e não abaixam, andam e voltam, mas a mente permanece naquele local, naquele território delirante, naquele território psicótico. Essa é a esquizofrenia catatônica, que é o CID-F20.2 da Classificação Internacional de Doenças. Evidentemente, aqueles pacientes esquizofrênicos catatônicos que têm familiares, que têm família que cuida, eles normalmente não saem, ficam em casa, a esmagadora maioria do tempo. Se saem com uma certa dificuldade, mas eles têm uma obediência mecânica. Se o parente o levar, eles irão, mas por conta própria não. Eles não têm nem condição e nem evidentemente, conveniente que esses pacientes sejam deixados a sair sozinhos, mesmo em tratamento, em razão da severidade desse tipo de esquizofrenia. O tratamento é com antipsicóticos, normalmente antipsicóticos de apresentação em depósito, chamados de depô, que você faz a injeção das ampolas a cada 25 dias ou 30 dias, 22, 28 dias, depende do antipsicótico depô injetável que você vai fazer para o tratamento dos portadores de esquizofrenia catatônica. Então, eu quero terminar este vídeo com um trecho das Escrituras Sagradas da Bíblia, que está em Provérbios, no capítulo 17, que diz o seguinte: é melhor um pedaço de pão seco, comer um pedaço de pão seco, do que um banquete, muitas carnes, o banquete em uma casa onde há brigas e contendas. Muita coisa Deus tem para nos ensinar nesse versículo de Provérbios 17, que é uma vida simples, uma vida com contentamento, uma vida em paz e tranquilidade, buscando a paz e a tranquilidade, do que uma vida onde a pessoa busca riquezas, busca muito dinheiro, busca, enfim. A internet está cheia disso aí, você está vendo esse materialismo tão intenso, tão exuberante, e muitas vezes é em razão disso que acaba-se a tranquilidade do lar, começam as brigas, começam desentendimentos, enfim, muito sofrimento. Então é melhor um bocado de pão seco, onde há paz e tranquilidade, do que uma casa cheia de carnes e banquetes e comilanças, enfim, mas com muitas brigas e contendas. Então é a sabedoria de Deus. Diz também nesse mesmo livro bíblico, o livro de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve, dá like, divulga os vídeos. Obrigado a quem é membro do canal, quem tem se inscrito para ser membro do canal. Ajuda esse nosso projeto de levar informações em saúde mental e em nutrologia, psiquiatria e nutrologia, que são as minhas especialidades médicas, para o Brasil e para fora do país também. Inclusive no último vídeo, para terminar, eu falo sobre as consultas que eu tenho feito em telemedicina para pessoas de outros países que falam português. Então você, não só que falam português, que falam outros idiomas também, mas no último vídeo eu explico como é que é feito, porque eu estou fazendo as consultas por telemedicina para o Brasil inteiro, e as receitas digitais são válidas para o Brasil inteiro, e nesse vídeo, para quem mora fora do Brasil, eu explico, ele vai aparecer aqui em algum lugar, ou já apareceu, eu explico como é que é feita a consulta por telemedicina e como são emitidas as documentações, receitas e atestados, etc.
Um grande abraço, a gente se vê em outra oportunidade, se o Senhor Deus assim permitir. Que Deus te abençoe, um abraço, tchau.